E hoje o papo é exercícios realizados pelas mulheres. Então está vindo muito questionamento, muita pergunta sobre esse aspecto, se existe uma diferenciação na prática do exercício entre mulheres e homens. Bom, sim, existem. Né? Há uma diferença aí, há uma individualidade biológica que precisa ser considerada nisso aí. Existem aí tipos de exercício que os homens realizam com maior tranquilidade do que as mulheres. Então existe uma particularidade, mas a priori o nosso objetivo aqui é motivar você para fazer exercício. Comece a fazer exercício. E aí quando começar a caminhar o seu programa, a gente pode começar a discutir essas particularidades. Mas há um fato interessante. Por exemplo, quando nós falamos no esporte de alta competição, as mulheres estão se aproximando muito dos homens nos esportes de resistência, nos esportes de longa duração. Você sabe que nossos estudos aí nesses últimos anos, a gente vem acompanhando a evolução das mulheres na prática do esporte de alta competição. E a gente percebe claramente que nos esportes de resistência, cada vez elas estão mais próximo dos homens. Então já se percebeu que a mulher tem uma resistência psicológica e física extraordinária. Então todo tipo de exercício duradouro, de 1 hora, 2 horas, uma caminhada, né? Um desafio, vamos caminhar nas montanhas, por exemplo, as mulheres têm mais calma, têm mais paciência, elas vão mais devagar, os homens saem na frente, daqui a pouco está parando, desistindo, machucando, e devagarzinho as mulheres passam os homens e vão embora. Agora, nos esportes de potência, de alta velocidade, né? Por exemplo, um jogo de basquete, uma luta de boxe, né? Esportes de alta velocidade, uma corrida de 100 metros, evidentemente que as mulheres ainda estão bastante distantes dos homens, considerando os melhores resultados mundiais dos homens e das mulheres. E esse fato é um fato que se explica principalmente pela característica biológica da mulher. A mulher tem menos músculo do que o homem. Ela tem uma maior quantidade de tecido adiposo. Então, como ela tem menos músculo, ela produz, evidentemente, menor nível de potência. E aí está a dificuldade de chegar mais próximo dos homens nos esportes que exigem força, que exigem potência, que exigem alta agilidade. Então, quando nós voltamos isso para o fitness, para o programa de exercício comum na sociedade, nós precisamos entender o seguinte, que existem umas particularidades a serem respeitadas nessa condição com as mulheres. Por exemplo, se você me perguntasse o que faria mais, você faria mais realmente os exercícios de resistência de longa duração com as mulheres ou faria mais os exercícios de força? Evidentemente que como as mulheres têm uma massa gorda maior que os homens, é muito interessante no programa de exercício as mulheres dar uma preocupação maior nessa questão que elas são mais frágeis, na questão do fortalecimento muscular. Ai, vai ficar musculosa, vai ficar muito feia, vai... Não, nada disso. Isso tudo se controla. Eu posso, claro, fazer um programa de exercício para as mulheres ficar muito musculosa, muito forte, mas para isso vai ter que trabalhar com cargas altas, vai ter que trabalhar realmente muito próximo do seu máximo, numa sequência muito grande. Mas pode ser feito um trabalho de fortalecimento muscular para as mulheres que não vai levar a hipertrofia exagerada, não vai mudar o corpo, vai ficar belíssimo o corpo, porque nós vamos tentar ir trocando essa gordura por músculo. Então, hoje, quando fala no programa de exercício para as mulheres, um dos caminhos é que o trabalho de fortalecimento muscular, e isso inclui trabalho de coordenação, por exemplo, uma dança, uma ginástica localizada, uma sala de musculação, né? Um balé, aulas de balé, yoga, exercícios de flexibilidade, exercícios de hidroginástica dentro da piscina, são exercícios importantes para as mulheres fazerem, porque é de fortalecimento de uma forma geral. E intercalando esses exercícios com uma boa caminhadinha ou com uma boa bike, tá? Para cuidar dessa parte cardiorrespiratória, conforme a gente já falou em outro programa. Bom, um outro aspecto importante na prática do exercício de mulheres é respeitar o ciclo menstrual da mulher. Então a gente vê às vezes que, por falta de conhecimento, por falta dessa cultura, as mulheres se atropelam aí durante o mês fazendo exercício sem respeitar o seu ciclo menstrual.
Respeitando o ciclo menstrual, nós vamos buscar as cargas mais adequadas a ser realizada com a mulher durante o ciclo menstrual. Por exemplo, em que momento do ciclo menstrual nós usamos as cargas mais fortes, ou seja, as aulas mais volumosas? Se nós pegarmos então o ciclo, vamos partir primeiro aí do pré-menstrual. Então, essa etapa, esse momento pré-menstrual, o corpo das mulheres não apresenta sensibilidade para cargas altas. Está acontecendo aí um distúrbio biológico em que as mulheres estão preparando para a menstruação e nesse momento o organismo não está preparado para receber cargas altas. Então, no ciclo pré-menstrual e no ciclo pré-ovulatório, são os dias que as mulheres devem trabalhar com cargas baixas, volumes menores e ritmos também bem mais tranquilos. Agora, no período menstrual e no período ovulatório, as mulheres apresentam uma sensibilidade, seja o hormônio masculino sobe, testosterona aumenta a capacidade de produção de proteína no músculo. Então, no período menstrual e no período ovulatório, as cargas são médias. Tá? Não dá para trabalhar com cargas fortes, porque elas estão num processo biológico totalmente negativo. Ou seja, melhor que o pré-menstrual e o pré-ovulatório, sim, mas ainda não na sua plenitude. Agora, no pós-menstrual e pós-ovulatório, aí sim é a hora de nós programarmos os treinos mais intensos, mais fortes dentro do ciclo mensal. Então, a partir daí, você começa a entender o seguinte: com as mulheres nós precisamos considerar essas particularidades, vai ser muito mais confortável elas suportarem, estarem emocionalmente preparadas para cargas altas no pós-menstrual e pós-ovulatório do que no pré-menstrual e no pré-ovulatório. Se nós respeitarmos o ciclo menstrual, as cargas vão se adequar exatamente àquele ciclo biológico da mulher e o aproveitamento de ganho de performance, de condicionamento físico vai ser muito melhor. Então essa é uma particularidade que a gente queria destacar nesse programa, tá? Para as mulheres entenderem realmente que são diferentes no programa de treino. Claro, se nós pegarmos mulheres que já estão em programas de exercício há muitos dias, há muitos meses, já estão fortalecidas, já estão à vontade no programa de exercício, e pegar homens sedentários que estão começando hoje, claro que essas mulheres têm um poder de execução de exercício muito melhor do que os homens. Mas com o passar do tempo, devido a esses 35%, 40% a mais de músculo que os homens apresentam, eles acabam realizando as atividades com maior potência, com maior contração muscular, com maior tensão muscular e às vezes com maior eficiência. Não necessariamente, não é uma regra. Hoje em dia o percentual de mulheres que estão procurando os centros de exercício para melhorar sua condição fisiológica, vamos chamar de sua condição física, subiu muito nos últimos anos. Apesar disso, ainda no Brasil, no geral, a população que faz exercício ainda é um percentual muito pequeno da sociedade. Quando nós falamos a população que faz exercício, nós consideramos quem faz exercício, quem pratica exercício, quem faz no mínimo 3 estímulos por semana. Tem 3 sessões por semana. Quem faz menos de 3 não dá para colocar na estatística que é um praticante de exercício. Ele é um aficionado pelo exercício, de vez em quando dá tempo, talvez, esse mês, o mês que vem, ele aparece e faz alguma atividade. Agora, quem já colocou no seu cotidiano 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, então esse é um praticante exímio de exercício. É desse que nós estamos falando. O percentual dessas pessoas que praticam esse exercício com frequência e sequência na vida é muito pequeno, falam em menos de 15% da população brasileira. Portanto, ainda nós precisamos crescer muito, desenvolver cultura, praticar exercício. Outro dia eu passei aqui perto de uma academia, essa academia pública, né, popular, que é construída pelos prefeitos e colocada nas praças públicas das cidades. As academias estão vazias, abandonadas. Então aí é uma série de problemas. Falta cultura para você ir lá e falta orientação. Talvez se tivesse um professor lá, um enfermeiro orientando nessa academia pública, você estaria lá com bastante segurança fazendo o seu exercício. Mas não espere, porque pode ser tarde e você se arrepender um dia
de ter ficado no sedentarismo durante muitos anos na sua vida. Então, esse programa foi dedicado para dar essa dica para as mulheres com relação ao exercício. Vamos, sai da cadeira, vamos fazer exercício. Essa é a dica desse programa.